Olá pessoal, aqui é o professor Robério e hoje iremos responder algumas questões do Enem, questões sobre história. Antes de partirmos para a análise das perguntas e das respostas, gostaria de pedir, por gentileza, que se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações para que possam receber os vídeos postados. Partimos agora para a análise das questões e das respostas. Pessoal, aqui nós estamos com a prova do Enem do ano de 2019, do ano passado, com a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, vamos responder as questões de 46 a 51. Então, são questões especificamente sobre história. Então, aqui está a prova do Enem, vocês conseguem ver a prova do Enem, as questões, as perguntas, as respostas. E um ponto que vocês devem salientar é treinar bastante a leitura. Então, para além dos vídeos que eu estou postando no canal, vocês precisam ler bastante. Vocês precisam ler sobre história. Sobre história, sobre sociologia, todas aquelas das ciências humanas e suas tecnologias, né? E também filosofia. Por quê, professor? Porque as perguntas não são perguntas como a gente está acostumado a ver. São perguntas contextualizadas. Quando a gente estava em aula ainda, principalmente os meus alunos, né? Quando a gente estava em aula, a gente viu, eu comecei a explicar para que vocês também pudessem criar perguntas contextualizadas. Justamente já pensando no Enem, porque as perguntas, elas não são perguntas diretas. Elas são perguntas de texto, de contexto. Então, você pode se perder na narrativa da pergunta, esquecer o que a pergunta propôs e esquecer qual é o objetivo da pergunta. Automaticamente, você errará a resposta. Então, uma pergunta contextualizada, ela apresenta o fato, ela apresenta a narrativa e depois, só depois, ela faz a pergunta. Então, o Enem ele vai se caracterizar justamente por isso. Aí tem essa questão das pegadinhas e tudo mais. Mas o principal ponto que vocês devem compreender é saber ler, saber interpretar e não se perder na narrativa da questão. Então, vamos lá. Vamos partir para a análise da questão 46. Eu vou ler para vocês. Nossa sequência desse vídeo vai ser o seguinte: eu vou ler a pergunta para vocês e vou ler as alternativas. Depois que eu acabar, vocês deem pausa e vão anotando aí o que vocês acham que a questão que é certa ou errada, a resposta. Depois vocês continuam o vídeo e veem se acertaram ou não. Então, vamos lá. Questão 46, Ciências Humanas e suas tecnologias. Vamos lá. Eis o ensinamento de minha doutrina. Viva de forma a ter de desejar reviver. É o dever, pois, em todo o caso, você reviverá. Aquele que ama, antes de tudo, se submeter, obedecer e seguir, que obedeça, mas que saiba para o que dirige sua preferência e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. Aí vocês têm a referência embaixo, o texto que é o Nietzsche. Então, aprender a viver filosofia para os novos tempos. Então, aí vem agora a pergunta, né? O trecho contém uma formulação da doutrina nietzschiana do eterno retorno, que apresenta critérios radicais de avaliação. Aí agora vem, né? De avaliação da qualidade de nossa existência pessoal e coletiva, conveniência do cuidado da saúde física e espiritual. Letra C. Legitimidade da doutrina pagã, da transmigração da alma. Letra D. Veracidade do postulado cosmológico da perenidade do mundo. E a última alternativa é validade de padrões habituais de ação humana
ao longo da história. Então, pessoal, vocês precisam compreender, principalmente, que a pergunta em si é feita aqui embaixo, mas a narrativa está aqui. A resposta você vai encontrar dentro da própria pergunta. Então aqui, vamos analisar novamente. Eis o ensinamento de minha doutrina. Viva de forma a ter de desejar reviver. É o dever, pois, em todo caso, você reviverá aquele que ama antes de tudo se submeter, obedecer e seguir, que obedeça, mas que saiba para o que dirige sua preferência e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. Então, esse trecho contém uma formulação da doutrina nietzschiana do eterno retorno, que apresenta critérios radicais de avaliação da qualidade de nossa existência pessoal e coletiva. Então, a resposta é a letra A. Você consegue observar aqui na pergunta, você consegue observar uma reflexão filosófica sobre a sua própria existência. Você tem que ler e tem que reler. Só que quando você está fazendo a prova do Enem, você não tem tanto tempo. Você só vai ter o tempo no máximo de ler uma vez e reler de novo para confirmar ou não a sua resposta. Então, eu aconselho vocês lerem duas vezes. Uma primeira vez, você lê completo. A segunda vez, você vai para o texto de cima, já onde vai encontrar a resposta. E a partir daí, você já vai clarear a sua resposta, a sua alternativa. E se você não conseguir identificar a resposta, eu aconselho você passar para a próxima pergunta. E depois, no final da prova, se sobrar tempo, você volta para a questão e aí tenta finalizar a questão. Porque uma das preocupações do Enem é o tempo, né? Então, vocês precisam saber se policiar nesse quesito. Então, vocês vão ter o quê? Estourado 3 minutos para resolver uma questão. E ainda é demais 3 minutos. Vocês têm que saber usar o tempo. Então, a questão 46 fala de existência, faz uma filosofia, uma reflexão. Então, vocês conseguem ver que não é nenhuma dessas outras alternativas. Então, quando você lê pela segunda vez, você já vai perceber que a resposta é a letra A, qualidade de nossa existência pessoal e coletiva, uma reflexão entre a sua própria vida, né? Então, a questão 46, a resposta é a letra A. Vamos partir agora para a questão de número 47. A linguagem é uma grande força de socialização, provavelmente a maior que existe. Com isso, não queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio de que a interação social adotada de significado é praticamente impossível sem a linguagem, mas que o mero fato de haver uma fala comum serve como um símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade social entre aqueles que falam aquela língua. Sapir e a linguagem. São Paulo, perspectiva 1980. O texto destaca o entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento do processo de socialização, constitui-se a partir de uma necessidade de ligação com o transcendente, letra A. Letra B, relação de interdependência com a cultura, letra C, estruturação da racionalidade científica, letra D, imposição de caráter econômico, letra E, herança de natureza biológica. Então, vamos voltar aqui de novo rapidamente. Eu falei que a gente tem no máximo 2 leituras por questão, por causa do tempo. Isso aqui já é treinando vocês. Vocês podem voltar para reler mais uma vez. A linguagem é uma grande força de socialização, provavelmente a maior que existe. Com isso, não queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio de que a interação social dotada de significado é praticamente impossível sem a linguagem, mas que o mero fato de haver uma fala comum serve como um símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade social entre aqueles que falam aquela língua. O texto destaca
o entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento do processo de socialização, constitui-se a partir de uma. Então, pessoal, aqui é a letra B. Correta é a letra B. Relação de interdependência com a cultura. Então, perceba, uma relação de interdependência. O que significa dizer isso? Que nós temos uma necessidade de fala, de se comunicar dentro da sociedade. E aqui nós vamos ver que não é herança, ou seja, já descarta imposição de caráter, não é imposição, estruturação, não é nada a ver com o científico, necessidade de ligação com o transcendente não é. Então, a mais óbvia é a letra B, relação de interdependência, ou seja, nós dependemos da linguagem, da nossa linguagem e da linguagem dos outros. E todas essas linguagens em uma sociedade são frutos de cultura, de seres culturais, de pessoas que detêm cultura. E linguagem, quando a gente fala linguagem, não é somente linguagem falada, mas também linguagem de sinais e tantas outras formas de linguagem, de relação social, dessa dependência de comunicação, dessa interdependência de comunicação com a cultura. Então, a questão 47, a resposta correta é a letra B, relação de interdependência com a cultura. Partimos agora para a questão 48. Questão 48. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Mário Del Priore, uma breve história do Brasil. A pergunta agora em si, de acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido Instituto Histórico e Geográfico objetivava o quê? Ele objetivava, letra A, construir uma narrativa de nação, letra B, debater as desigualdades sociais, letra C, combater as injustiças coloniais, letra D, defender a retórica do absolutismo, letra E, evidenciar uma diversidade étnica. Pessoal, vamos ler mais uma vez. Então, nós temos direito a mais uma leitura. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador, o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveriam haver os respectivos institutos regionais. Então, enquanto na corte tinha o IHGB, nas províncias tinham os institutos regionais, como por exemplo o Instituto Histórico de Sergipe, o Instituto Histórico da Bahia, e de cada capital hoje tem um Instituto Histórico. Estes, por sua vez, enviariam os documentos, os relatos regionais para a capital. Pessoal, antes de mais nada, o que é Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro? Onde foi construída a narrativa da nação, onde foi construída a história da nação. Tudo que vocês conhecem de história do Brasil foi construído a partir do IHGB, que é um local onde se levam os fatos, onde se levam os artefatos, as peças de guerra, as peças antigas, tudo que tem de história dentro de um museu, dentro desse instituto. E dentro do instituto também eram produzidos livros de história, narrativas de história. A narrativa de Dom Pedro, a narrativa da independência do Brasil, tudo isso foi construído dentro do IHGB. Então, esses relatos foram construídos dentro do IHGB. Sem o IHGB, nós não teríamos a história do Brasil contada, nós não teríamos essa história nacional
E não teríamos as histórias regionais, não teríamos história do Brasil, nem história da Bahia, de Sergipe, nenhuma outra história. Então, os institutos são importantes por isso. E aqui, indo para a pergunta, qual era a importância? Por que foi criado? Qual era o objetivo de criar um instituto histórico? Construir uma narrativa de nação? Debater desigualdades sociais? Não, não era debater desigualdade social. Não era debater. Então, naquele período existiam muitas desigualdades sociais e não se debatia muito sobre isso. O imperador não ligava muito para isso. Então, combater as injustiças coloniais de forma alguma. Letra D. Defender a retórica do absolutismo de forma alguma. Evidenciar uma diversidade étnica? Não. Qual é o conceito, qual é o objetivo de ter criado, do Dom Pedro II ter criado o Instituto Histórico? Letra A. Construir uma narrativa de nação. Isso que eu falei a vocês. A explicação que eu dei. 48, a resposta é letra A. Construir uma narrativa de nação. Tudo que a gente conhece de história hoje foi construída com o IHGB. Aí vocês, para matar a charada aqui, vocês vão observar que nós estamos falando do Império. Se a gente está falando do Império, nós não estamos debatendo desigualdade. Se nós estamos falando do Império, nós não estamos combatendo as injustiças coloniais. Se nós estamos no Império do Brasil, nós não estamos defendendo a retórica do absolutismo, porque o sistema era absolutista, era um imperador. E nós não estamos evidenciando uma diversidade étnica. Então, não era nenhuma dessas alternativas. Você consegue ver já por questão lógica que é a letra A. É a letra A, 48, letra A. Construir uma narrativa de nação. Que é para unificar o Brasil. Para unificar o Brasil, teve que se construir uma narrativa histórica. Questão 49. Questão 49, pessoal, vamos lá. Para dar conta do movimento histórico do processo de inserção dos povos indígenas em contextos urbanos, cuja memória reside na fala dos seus sujeitos, foi necessário construir um método de investigação baseado na história oral, que desvelasse essas vivências ainda não estudadas pela historiografia, bem como as conflitivas relações de fronteira daí decorrentes. A partir da história oral, foi possível entender a dinâmica de deslocamento e inserção do índio urbano no contexto da sociedade nacional, bem como perceber os entrelugares construídos por estes grupos étnicos na luta pela sobrevivência e no enfrentamento da sua condição de invisibilidade. Então, aqui temos o contexto e a pergunta agora. O uso desse método para compreender as condições do povo indígena na área urbana brasileira justifica-se por... Pessoal, eles estão falando aqui sobre o método da história oral. O que é história oral? História oral é entrevista, você fazer entrevista. História oral é história passada através da fala, através da entrevista, da oralidade. Oral vem de fala, vem de boca, oralidade. Então, a história oral. Qual a importância da história oral? Nessa questão aqui de número 49. Então, o uso desse método da história oral para compreender as condições dos povos indígenas nas áreas urbanas brasileiras justifica-se por focalizar a empregabilidade de indivíduos carentes de especialização técnica, letra A. A letra B. Letra B. Permitir o recenseamento de cidadãos ausentes das estatísticas oficiais. Letra C. Neutralizar as ideologias de observadores imbuídos de viés acadêmico. Letra D. Promover o retorno de grupos apartados de suas nações de origem. Letra E. Registrar as trajetórias de sujeitos distantes das práticas descritas. E aí, o que é que vocês acham dessa questão? Nós estamos falando da importância da história oral dentro dos povos indígenas, nas áreas urbanas brasileiras. Então, olha, o uso desse método da história oral para compreender as condições dos povos indígenas nas áreas urbanas brasileiras justifica-se por... O que é que vocês acham? Focalizar, permitir, neutralizar, promover, registrar.
Eu falei que é um meio de registrar a história. O uso da história oral é um meio de registrar. Você faz a entrevista com a pessoa, você está registrando. Então, você está registrando as trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita. Então, você pega só por aí. História oral é a história da narrativa, a história falada. Nós temos que registrar a história oral através de entrevistas. Quando seu avô conta uma história, é uma história oral. Cabe você registrar ela ou não. Então, isso é uma história oral. Então, a questão 49, a letra correta é a letra da alternativa é registrar as trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita. Vamos partir agora para a questão de número 50. Uma privatização do espaço maior do que aquela proporcionada pelo quarto evidencia-se cada vez mais nos séculos 17 e 18, como as ruelas, espaço entre a cama e a parede. As alcovas são espaços além do leito, longe da porta que dá acesso à sala, ou a antecâmara nas casas de elite. Thomas Jefferson, tecnólogo do estilo do século XVIII, mandou construir uma parede em torno de sua cama, a fim de fechar completamente o pequeno cômodo além do leito, cômodo no qual só ele podia entrar descendo da cama do lado da ruelle. Então, esse texto é um texto do Hanum, Os Refúgios de Intimidade, em Roger Chartier, História da Vida Privada. Então a pergunta vem agora. A partir do século XVII, a história da casa, que foi se modificando para atender aos novos hábitos dos indivíduos, provocou a ampliação dos recintos, a iluminação dos corredores, letra C, desvalorização da cozinha, letra D, embelezamento dos jardins, letra E, especialização dos aposentos. Pessoal, se está falando que se criou uma parede ao redor da cama, se está falando sobre um ambiente privado, uma casa e uma cama, que é mais privado ainda dentro de uma casa, esse cômodo, o local do quarto, um local especializado. O que significa dizer? É um local, pessoal, principalmente dos aposentos específicos do indivíduo. Então, qual é a resposta mais óbvia? Ampliação dos recintos? Não. Iluminação? Muito menos. Desvalorização da cozinha? Não. Não tem nada a ver. Letra D. Embelezamento dos jardins? Não falou nada de jardim aí. Você vê por eliminação que a resposta correta é a resposta E. Especialização dos aposentos. Ele especializou, ele criou, ele deu forma ao seu aposento. Então, a resposta correta é a letra E. A última questão de hoje, pessoal, a questão número 51. Vamos lá. Os pesquisadores que trabalham com as sociedades indígenas entram em... vamos repetir aqui, por favor. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico-administrativo, visitas, testamentos, processos ou em relação e informes, e têm deixado em segundo plano as crônicas. Quando as utilizam, dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e que têm caráter menos teórico e intelectualizado, por acharem que estas podem oferecer informações menos deformadas. Contrariamos esse posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etnográficas, independentemente de serem contemporâneas ao momento da conquista ou de terem sido redigidas em período posterior. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. Então, estamos falando sobre crônicas. As fontes valorizadas no texto são relevantes para a construção da história das sociedades pré-colombianas. Por quê?
porque sintetizam o ensinamento da catequese, porque enfatizam os esforços de colonização, letra C, tipificam os sítios arqueológicos, letra D, relativizam os registros oficiais, letra E, substituem as narrativas orais. Pessoal, estamos falando de fontes históricas, estamos falando de fontes etnográficas. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que estamos falando de construção da história. Se estamos falando de construção da história, estamos falando de registros. Então, se estamos falando de registros, onde você consegue observar automaticamente o nome registros. Por eliminação, você já vai perceber que a resposta correta da questão de número 51 é a resposta é a letra D. Então, a resposta correta dessa questão é a letra D. Relativizam os registros oficiais. Então, olha, as fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas porque relativizam os registros oficiais. Os registros oficiais são aqueles produzidos por quem está no poder. Então, não podemos aceitar só os registros oficiais. Por isso que outros tipos de fontes também têm que ser levados em conta, como a história oral, como outros documentos produzidos por pessoas que não eram oficiais, que não trabalhavam, como crônicas, como textos, como diários. Então, tudo isso é fonte. Então, a resposta correta é a letra D. Relativizam os registros oficiais. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido como a gente identifica essas respostas, né? Depois eu farei mais aulas sobre essa, onde a gente vai responder mais questões sobre história do Enem. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco como resolver essas questões e depois vou buscar mais questões inéditas para a gente debater aqui, para a gente resolver essas questões e dando os macetes de como resolver essas questões. Então aqui é o professor Robério, professor de História, professor Robério Júnior. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e ativem o sino de notificações. Até as próximas aulas e bons estudos!